Olá, tudo bem? Vamos hoje ao capítulo 4 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Esse capítulo se chama Vampirismo. E ele começa dizendo assim: a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre amigos encarnados, foi muito escassa em relações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava bastante feliz. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores da nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, como também assistiam às longas filas de entidades sofredoras do nosso plano. Alexandre, um instrutor devotado, movimentou-se de 1000 modos e, tocando a tecla que mais me impressionava no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou, satisfeito, em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, temos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vi os mais estranhos bacilos de natureza psíquica completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardava a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonetes de bactérias diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E me encorajando fraternalmente, explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do túmulo a alta hora, da noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo ela não está errada. Apenas é importante considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário saber reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no corpo de carne dos homens. Alexandre fez um ligeiro intervalo na conversa, dando a entender
que apenas iniciou sérios esclarecimentos. E continuou: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Hebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Krebs-Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen, aqueles que causam hanseníase, né? Ou de Koch. Você acredita que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os excessos de sexo desvairado, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala uma mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as minhas considerações relativas às novas expressões microbianas davam oportunidade a certas perguntas. Como encarar o problema das formações iniciais? A afecção psíquica se enquadrava no mesmo quadro sintomatológico que eu conhecia até então para as doenças orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Virchow afirmou que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito de cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana desde o berço deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não contive a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos de doença de ascendência psíquica? Não resulta a ficção do assédio das forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou estas avassalam a alma, impondo a ela certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador me ouviu, atencioso, e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita.
E tanto as sementes de trigo como as de escalracho, que é aquela erva daninha, né? Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo a mesma forma de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, ou seja, da doença, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem à forma e consequências de infinitas expressões. O espírito de São Luís diz que o encarnado, em virtude da sua própria natureza, está numa luta incessante. A matéria sofre facilmente a influência de um fluido exterior, principalmente são atacados em seus pontos negativos, ou seja, nas suas tendências. E André Luiz diz que os encarnados consideraram a reunião mediúnica um fracasso. Saíram desanimados, mas Alexandre diz para André que foi muito proveitosa para os desencarnados. E temos que entender que quando nós, os encarnados, não atrapalhamos os benfeitores da vida maior, sempre há um bom aproveitamento. E mesmo quando atrapalhamos, mas não em demasia, eles têm um plano B para o aproveitamento. Quando entramos nas salas de trabalho sem nos prepararmos, sem o silêncio e concentração necessários, não percebemos os benefícios da reunião em nossa vida, ou em relação aos fenômenos mediúnicos que aconteceram. Mesmo assim, os espíritos estão em trabalho. Eles utilizam o fluido que nós oferecemos. Numa reunião onde há médiuns, espíritos para se manifestar, e não acontece o fenômeno mediúnico, é quase sempre sintoma de falta de sintonia do grupo, falta de oração, falta de conexão com o mais alto, para que as manifestações aconteçam. As colocações de André nos mostram que somos mais insensíveis às interferências espirituais que os desencarnados. Somos mais resistentes em nos modificar e optar por uma mudança de conduta. Nós, os encarnados, sofremos as influenciações materiais da carne, não apenas com relação ao corpo, aos impulsos biológicos, mas também aos fluidos psíquicos que rodeiam o mundo físico, a psicosfera, como os fluidos que envolvem o seu perispírito, que em contato com a matéria se entrelaçam. É como se fosse uma névoa. Se o espírito não tiver muita força para reagir, ele acaba se envolvendo em sensações inferiores, nos vícios de natureza material. Fora da matéria, mesmo que ele não tenha se liberado disso tudo, ele tem uma visão panorâmica da situação e consegue distinguir o bem e o mal em relação a si mesmo. Por isso que ele tem mais probabilidade de ser ajudado. Por isso, ele está mais suscetível a mudanças. Quanto ao vampirismo, que é o tema do capítulo, André vê a fauna microbiana que envolve os candidatos presentes na reunião. Fauna que ataca inclusive o plano físico, roubando a vitalidade daqueles indivíduos. Talvez seja nesse sentido que Kardec diz que o fluido vital pode ser perdido. André Luiz diz: vampiro é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias.
Lembra lá no comecinho do texto, né? Nós acreditamos que vampiros são entidades que se ligam a nós por identidade de conduta associada a vícios de natureza material. A promiscuidade, os excessos, etc. Então, há uma sincronização da nossa mente e da mente das entidades, se dando assim o processo de obsessão. Então, podemos entender que nem sempre temos um obsessor particular por vingança, por exemplo. Pode ser por afinidade. Olha isso, gente. Pode ser por afinidade. Nós os atraímos. Vale ressaltar que quando André diz que o vampiro é toda entidade ansiosa, ociosa, que se vale das possibilidades alheias, ele está dizendo que aqueles bacilos são vampiros que estão usando o nosso fluido vital. Ele não disse que era uma entidade desencarnada. Ele disse toda entidade que explora os nossos recursos. Aquele vírus fabricado pela mente que explora o nosso corpo psíquico e, portanto, o nosso campo físico também é um vampiro. Vamos ver o que mais que ele disse? Então tá. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, quando Alexandre pergunta, você acredita que as formações microscópicas se limitam apenas à carne transitória? Ele está mostrando que há um mundo microscópico no mundo psíquico, espiritual também. Ele diz, o corpo doente guarda uma mente enferma. Essas larvas abrem espaço a explorações de toda a ordem. Ele diz, a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma, e assim como acontece no terreno das atividades do corpo. E o pior é que quanto mais ele vivencia isso, mais condicionado ele fica. Aquele que tem o hábito de se queixar, de se lamentar, produz determinadas enzimas no cérebro que, de certa forma, viciam o cérebro e dá vontade cada vez mais de se queixar, de se lamentar. Aquela pessoa que é pessimista ou maledicente, quanto mais ela é, mais vontade tem de ser. É a famosa busca pela primeira dose. Dizem que a primeira dose da droga é a mais prazerosa. Então o indivíduo busca sentir de novo aquele prazer. E por isso que ele se droga mais e mais. E aí, continuando, né? E assim como acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós, eles, né, os desencarnados, se desenvolve com as modificações naturais. Aliás,
não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram pelo solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, quando ele diz o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Para entender isso, é só a gente ir a uma manifestação qualquer. Em pouco tempo, estamos inflamados por aquela luta. É só irmos num desfile de carnaval e estaremos nos envolvendo naquela batida. Então, se não estivermos bem ao ouvirmos alguém muito irritado, em pouco tempo a gente vai entrar naquela onda de irritação. Alguém muito agressivo também vai causar um mal-estar, até que nos irritamos também. Como diz Joana d'Ângeles, ninguém é tão puro que não pode se contaminar. E aí, né, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, Alexandre acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia da razão da mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo para nós as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados nos serviços dos alfaiates do que no esclarecimento dos professores. Alcançando o instante do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. É importante reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se das mínimas oportunidades, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos serviços dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, nos transformamos em auxiliares diretos das criaturas.
Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o campo emocional. Ou seja, os nossos hábitos arraigados, de certa forma, vão gerar nosso psiquismo imantado à Terra. E quando desencarnamos, quase sempre permanecemos ligados à mesma psicosfera doméstica, à qual nos acostumamos. É da lei. Aquilo que nós buscamos pelo psiquismo após a morte, temos no nosso psiquismo e na nossa realidade. Aquele que busca paz, tem paz. Aquele que busca desequilíbrio, perturbação, excessos, tem tudo isso após a morte, porque foi isso que ele buscou. Daí a afirmação de Jesus: pedi e obtereis, batei a porta e ela se abrirá, buscai e achareis. Enfim, é a lei de causa e efeito. Dolorosa ignorância lhe prende os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si própria e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas, André, que você observou, servem de alimento habitual. Ou seja, as larvas que criamos são alimentos dos desencarnados. Ou seja, o vampirismo é consequência do que fabricamos mentalmente. E esses obsessores viciados que se alimentam do nosso fluido vital, que exploram as nossas possibilidades psíquicas, têm nessas larvas o seu alimento, graças ao qual tem a sensação de gozo da sociedade. Então, nós provocamos o nosso desgaste, acelerando o nosso desencarne e ainda os prejudicamos, porque os ajudamos a se manterem no vício. Vamos continuar no próximo vídeo.